Para muitos, no mundo de hoje, a ideia de fazer sacrifícios em prol de outros ou por algo não é muito valorizado. Na realidade, irmãos, um número cada vez maior de pessoas tem buscado realizar somente os assuntos do seu próprio interesse e de fazerem o que bem entendem, com pouca consideração para com Deus e para com o próximo. Até mesmo muitos não têm tido a disposição de se sacrificar em prol de sua própria família. E isso tem gerado um colapso moral e familiar em toda a humanidade. Entretanto, irmãos, existe também uma atitude que é totalmente contrária a esta, e que na realidade é uma qualidade desejável e que todos nós devemos adquirir, que é a abnegação. Este é um proceder recomendado pelo nosso próprio Criador, Jeová Deus. E como seguidores de Jesus, nós também precisamos mostrar que temos um espírito abnegado. Mas o que isso significa? O que é ter um espírito abnegado? Bem, dito de maneira simples, significa estarmos dispostos a abrir mão de nossos próprios interesses, a fim de ajudar a outros. Em certo sentido, é o contrário do egoísmo. Um espírito abnegado pode nos ajudar a colocar os sentimentos e preferências de outros à frente dos nossos. No entanto, irmãos, visto que tal espírito de abnegação é raro hoje em dia, no mundo em que é voltado para satisfazer os seus próprios desejos, como nós, cristãos, podemos ter essa qualidade, a abnegação? E o que temos de fazer para continuar a renovar tal espírito abnegado? Então é isso que nós estaremos considerando durante esse discurso, meus queridos irmãos. Bem, como sabemos, irmãos, o mundo ele tem incentivado a gratificação pessoal, não a abnegação. Tudo hoje em dia é projetado para agradar ao seu próprio ego. E por isso, muitos têm tido a seguinte ideia: de aproveitar o que puder, enquanto puder, de obter o máximo e o melhor e sempre mais. As pessoas no mundo têm usado expressões tais como essas: faça as coisas do meu jeito, primeiro eu, agarre logo o que é seu, busquem primeiro o seu próprio prazer. Com certeza, irmãos, já ouvimos falar em tais expressões. E sabemos que tais expressões são contrárias às orientações de Jeová Deus. E agindo dessas maneiras, muitos que são pais têm negligenciado os seus próprios filhos, achando que deveriam estar livres para viver a sua própria vida. E quais têm sido os resultados dessa autogratificação? Conforme notamos as evidências, são infelicidades, frustrações, insatisfações e angústias. E é o que mais vemos acontecer em nossos dias. Mas nós, servos de Jeová, podemos ser privados de todas essas dificuldades. De que maneira? A Bíblia pode nos ajudar? Bem, essa traz um exemplo, que é o dos israelitas. Este exemplo serve para entendermos o que acontece aos que dão muita ênfase a essa autogratificação. Vamos ver? Vejam, por favor, o que diz aqui em Números, capítulo 11, o versículo 34. Números, capítulo 11, o versículo é o 34, que diz assim: Assim, eles deram àquele lugar o nome de Quibrote Atzavá, porque ali foram enterrados os que tiveram desejos egoístas. Como sabemos, irmãos, os israelitas eles nunca estavam contentes. Eles sempre murmuravam, queixavam-se, e conforme vimos no texto, eles tiveram desejos egoístas. E isso contribui para
a infelicidade deles, né? E trouxe para muitos até mesmo a morte. E apesar disso, o mundo da humanidade, como um todo, não aprendeu dessa lição e de nenhuma outras experiências ruins da história da humanidade. Por isso, a maioria das pessoas se perguntam: por que levar uma vida de abnegação se ninguém tem se importado realmente e o mundo moderno tem tanto a oferecer? Por que repudiar a si mesmo quando todo mundo faz exatamente o contrário, defendendo os seus direitos e exigindo cada vez mais para si mesmos? É claro que esses são pensamentos e atitudes que não devemos ter e também são contrárias às orientações da Bíblia. Ao contrário das pessoas que pensam assim, irmãos, nós, servos de Deus, somos incentivados a sermos abnegados. No caso dos israelitas, sabemos que as bênçãos de Jeová dependiam deles darem o seu melhor como sacrifício, e se fizessem isso, eles seriam ricamente abençoados. Mas, como sabemos, eles fizeram o contrário. E agora, além disso, irmãos, iremos considerar aqui um outro exemplo, né? Que nós temos aqui, que foi o do próprio Jesus. Essa sim, esse foi um grande exemplo de abnegação. Vamos ler o que ele fez aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Que diz: pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que tinha e assim assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Mais do que isso, quando veio como homem, se humilhou e se tornou obediente, a ponto de enfrentar a morte. Sim, morte numa estaca. Conforme vimos, Jesus é o principal exemplo de alguém que teve um espírito abnegado. Primeiro, porque ele deixou os céus, o lugar onde vivia. E no céu, a sua vida deve ter sido mais satisfatória de todas. Ele tinha uma relação íntima com o seu pai Jeová. Depois, Jeová, depois de Jeová, ele tinha uma posição enaltecida e privilegiada. No entanto, Jesus ele abriu mão de tudo que tinha e assumiu a forma de escravo e se tornou humano. Ou seja, ele voluntariamente renunciou a todas as suas vantagens pessoais para se tornar um humano e oferecer a sua vida em resgate. Isso significava também suportar qualquer desconforto e inconveniências pessoais, não importando o que lhe custasse. Porém, Jesus estava decidido a cumprir a vontade de seu Pai. E mesmo sabendo e passando por tudo o que passou, Jesus mostrou a abnegação. Além disso, ele se destacou no serviço de Jeová pelo seu zelo. Em Mateus capítulo 1, versículos 32 e 35, mostra que já ao anoitecer, ele curava os doentes. E de manhã cedo, quando ainda já estava escuro, ele orava ao seu Pai e depois ia pregar para todos os tipos de pessoas. Então Jesus sempre sacrificou os seus próprios interesses, né, para agradar ao seu Pai Jeová e a outros. Além disso, irmãos, Jesus incentivou os seus discípulos a ser também abnegados. Vejamos, por favor, aqui em Lucas capítulo 9, o versículo 23. Lucas capítulo 9, o versículo 23, que diz: então ele disse também a todos: se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, apanhe a estaca de tortura dia após dia e siga-me sempre. Conforme nós lemos, irmãos, Jesus ele deixou bem claro que os discípulos deveriam negar a si mesmo, ou, entre outras palavras, esquecer os seus próprios interesses. Isto indica, irmãos, que a disposição de dizer não
aos desejos egoístas ou à conveniência pessoal. Se negarmos a nós mesmos, nós estaremos abdicando de muitas de nossas preferências e entregando-nos a Ele como escravos e procurando assim fazer a sua vontade. E com respeito aos discípulos de Jesus, será que eles deram exemplos em ser abnegados? Com certeza que sim, né? E a Bíblia mostra que eles fizeram isso. Os discípulos de Jesus mantiveram um conceito correto por colocarem o reino em primeiro lugar nas suas vidas. Em Mateus capítulo 4, versículo 20, diz que Pedro e seu irmão André eram pescadores e ao receberem o convite de Jesus, eles abandonaram imediatamente as suas redes e o seguiram. Isso significa que eles renunciaram a certas coisas na vida para que pudessem agradar a Deus mais plenamente e colocar os interesses do reino em primeiro lugar nas suas vidas. E quais são algumas maneiras em que isso é feito pelos discípulos de Jesus hoje em dia? Bem, um bom número de jovens cristãos decidem que, uma vez que terminam os seus estudos, podem ingressar na carreira do ministério de tempo integral como pioneiros. Já algumas esposas que puderam fazer mais no serviço secular para aumentar a renda, em vez disso, elas preferem ter mais tempo em atividades cristãs, enriquecendo-se espiritualmente a si mesmas e a outros e de sua família. Até mesmo alguns homens, com grandes responsabilidades familiares, em vez de desgastarem no serviço secular, na realidade eles também estão procurando meios para poder ampliar a sua participação no ministério. Muitos têm sacrificado a sua condição social no mundo dos negócios para serem identificados como testemunhas de Jeová. Hoje, muitos cristãos têm imitado o exemplo dos discípulos de Cristo, que abandonaram as suas redes, por assim dizer, e sacrificaram seus bens e oportunidades, a fim de servir mais a Jeová. Veja o exemplo de uma moça chamada Debbie, que mostrou muita abnegação, mesmo no início, quando começou a estudar a Bíblia. Quando ela tinha 27 anos, ela teve que tomar uma decisão muito importante. Ela estudava a Bíblia havia 6 meses e queria dedicar a sua vida a Jeová. Mas a sua família era totalmente contra. Eles eram muito ricos e achavam que seria uma desonra se ela se tornasse uma testemunha de Jeová. Deram a ela 24 horas para decidir o que ela queria: uma vida de luxo ou servir a Deus. E qual foi a decisão? Ela disse: Jeová me ajudou a tomar a decisão correta. Hoje estou há 42 anos no serviço de tempo integral e não tenho nenhum arrependimento. E escapei de levar uma vida vazia e infeliz. Eu e meu marido já podemos ajudar mais de 100 pessoas a aprender a verdade. Esses filhos espirituais são muito mais preciosos do que qualquer riqueza material. Conforme vimos nessa experiência, irmãos, vimos um excelente exemplo de como ser abnegado. E além desses exemplos, existem muitos outros servos de Jeová que têm tido essa abnegação. Já muitos têm renunciado a certas diversões, como música, carreiras do mundo, né, para servir melhor a Jeová. Além disso, além dessa situação, muitos têm sido abnegados por participarem regularmente no ministério. E até mesmo muitos de nossos irmãos estão dispostos a ser presos e estão preparados para obedecer à palavra de Jeová. Eles proclamam destemidamente a mensagem do reino o mais abertamente possível e sentem encorajados pelas palavras de Jesus em Mateus capítulo 10, versículo 28. Não fiquem com medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Sabemos que é o nosso Pai Celestial que dá a vida. Ele recompensa os que permanecem íntegros a Ele. Assim, ter um espírito abnegado
é muito mais do que simplesmente assumir os compromissos de uma programação de reuniões e atividades no ministério cristão. Denota a determinação de fazer a vontade de Deus a qualquer custo, estar disposto a sofrer dificuldades e inconveniências, e, se necessário, estar preparado para sofrer perseguição ou até mesmo a morte. Por isso, em vista do incentivo bíblico para os cristãos serem abnegados, pergunte-se: sou eu abnegado? Pois a ordem de Jesus de buscar o primeiro reino aplica-se hoje com igual urgência. E exemplos dos que suportaram duras provações nos mostram que eles tinham um espírito de abnegação. E o desejo de não viver mais para si mesmo tem motivado milhares de testemunhas de Jeová a ser pioneiros por tempo integral. Outros que não podem participar no ministério de tempo integral cultivam o espírito de pioneiro e apoiam a obra de pregação do reino da melhor maneira que podem. E de uma forma ou de outra, todos nós podemos mostrar que os interesses do reino vêm em primeiro lugar na nossa vida. Milhares de missionários, eles são enviados ao exterior pela Escola Bíblica de Gileade e deixam para trás as suas famílias, o lar, e são exemplos também de abnegação. Muitos também sacrificam a sua suposta vida normal para pregar as boas novas até as partes mais distantes da terra. Por exemplo, Bill é um chefe de família e tem cerca de 50 anos. Durante o ano, às suas próprias custas, ele passa muitas semanas ajudando nas construções de salões do reino e em diversas partes do mundo. Emma é uma jovem solteira de 22 anos que, em vez de buscar objetivos e prazeres pessoais, ela gasta mais de 70 horas por mês como ministra de tempo integral, ajudando as pessoas a entender a Bíblia. Maurice e Beth é um casal de aposentados. Em vez de levarem agora uma vida mais folgada, o que eles fizeram? Eles se mudaram para outro país, a fim de ajudar as pessoas ali a conhecer o propósito de Deus. Conforme vimos nestas experiências, muitos têm se esforçado em ter um espírito de abnegação. Será que algum de nós lamentaremos de ter dado primazia na vida por fazer a vontade de Deus? De modo algum, porque o proceder cristão de abnegação é gratificante. Vamos ver o que Jesus disse aqui aos seus discípulos em Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30. Marcos capítulo 10, versículo 29 e 30, que diz: Jesus disse: eu lhes garanto, ninguém deixou casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por minha causa e por causa das boas novas, que não receba 100 vezes mais agora, neste tempo, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro, sistema de coisas, a vida eterna. Essas palavras de Jesus, elas têm um cumprimento notável em nossos dias. O deixar de seus seguidores referem-se aos meios de vida que muitos, como missionários, beteritas e outros cristãos, de bom grado deixam para trás, a fim de promover os interesses do reino em diferentes países. Muitos irmãos deixaram suas casas para simplificar a vida e foram também, a bem dizer, rejeitados por fazerem isso. Mas Jeová tem cuidado deles. Depois que nós tornamos cristãos, não percebemos que a nossa família é muito mais ampla do que antes? Em toda parte temos irmãos e irmãs, pais e mães e também muitos filhos espirituais. Jeová Deus mostrou misericórdia e tornou possível essa grandiosa família terrestre. Também muitos de nossos irmãos também estão dispostos a servir em outras partes do país, formando e edificando espiritualmente congregações. E conforme já mencionado,
Muitos servem em lares do Betel por toda a terra, fornecendo publicações e apoio à nossa obra de pregação. Em tudo isso, vemos o cumprimento do Salmo 110, verso 3, que fornece uma eloquente descrição do espírito de abnegação. Querem ver? Salmo 110, verso 3. Seu povo se apresentará voluntariamente do dia da sua força militar, em esplêndida santidade, vindos do amanhecer. O Senhor recebe o seu exército de jovens como gotas de orvalho. Conforme lemos, irmãos, a Bíblia fala de jovens, mas podemos aplicar a todos, né? Adultos, crianças, fiéis que dão um excelente exemplo em servir a Deus. Por dizer que o seu povo ele se oferecerá voluntariamente, com o espírito de abnegação, todos esses louvam o nome de Jeová. Devido a esse espírito de abnegação, nós vemos também o cumprimento de Mateus, capítulo 24, versículo 14, e 28, 19 e 20, e Atos, capítulo 1, versículo 8. Esses textos, eles tornam claro que a palavra de Deus comissiona todos os servos dedicados a Deus a estarem plenamente envolvidos no serviço de Jeová. Devemos então nos perguntar: e eu? Será que eu estou plenamente envolvido no serviço do reino? Ou estamos nós e nossa família agora mais voltados para estabelecer um modo de vida melhor, mais confortável nesse sistema? Jesus ele nos alertou sobre o poder enganoso das riquezas, em Mateus capítulo 13, versículo 22. As riquezas materiais, elas têm suas limitações. Elas falham diante das maiores necessidades humanas, elas não podem dar-lhe boa saúde ou nem mesmo impedir a morte. Também sabemos, irmãos, que a nossa vida, ela não depende totalmente de coisas materiais, mas o mais importante são as riquezas espirituais. Portanto, irmãos, que possamos desenvolver um espírito de abnegação. Pergunte-se: demonstro o espírito de abnegação por servir a Jeová ao ponto que as minhas circunstâncias permitem? Eu poderia dedicar mais tempo à leitura, ao estudo pessoal da Bíblia? Será que eu estudo a Bíblia diariamente? Poderia gastar mais tempo na obra do reino? Então, quantas horas eu gasto em recreação ou em ver televisão? O que a Bíblia diz a respeito disso? A palavra de Deus ela nos orienta aqui em Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Vamos ler? Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16, que diz assim: Assim, estejam bem atentos para não andarem como tolos, mas como sábios, usando o seu tempo do melhor modo possível, porque os dias são maus. Note a expressão, né? Usando o tempo do melhor modo possível. Nesse texto, Paulo ele frisou que os cristãos deveriam arranjar tempo para assuntos importantes, ou se certificar de coisas mais importantes. Por causa dos tempos em que vivemos, irmãos, todos nós precisamos acatar essas palavras. Naturalmente, este conselho abrange a todos os aspectos da nossa vida, como cristãos dedicados, inclusive o de encontrarmos tempo para oração, estudo e reuniões e para a participação possível na pregação. Se você é pai ou mãe, está incutindo nos seus filhos o desejo de ingressar no serviço de tempo integral? A melhor época para os seus filhos aprenderem o espírito de abnegação é durante a infância. E isso aconteceu com Timóteo, que desde a infância conheceu os escritos sagrados, conforme diz 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 e 5. Podemos fazer isso por dar-lhes trabalhos para fazerem, deixá-los aprender que a vida não é fácil, mas com a ajuda de Jeová eles serão protegidos. Tome tempo para treiná-los, estudar com eles
e ajudá-los. E você, um ancião ou um ministro de tempo integral, algo que poderia também fazer? Podem aprimorar alguma qualidade de seu serviço? Poderia se tornar um cristão melhor? Então, todos devemos fazer essas perguntas a nós mesmos, né? E ver o que temos que fazer para mudarmos a nossa vida para melhor. Pois o proceder de abnegação traz maior felicidade. Em harmonia com isso, Jesus lhe disse em Mateus capítulo 6, versículo 19: Parem de acumular para vocês tesouros na terra, antes acumulem tesouros no céu. E esse conselho oportuno tem tanto valor hoje como tinha há mais de 2000 anos atrás. Em vez de nos envolver na busca de bens materiais, podemos ser bem-sucedidos agora por seguir um modo de vida melhor. A chave é acumular tesouros espirituais que resultam numa vida de verdadeira felicidade e contentamento. Por isso, irmãos, trabalhem pelas riquezas espirituais que nunca falharão. O apóstolo Paulo mostrou a superioridade das riquezas espirituais e esteja contente com o que tem e sirva a Jeová com alegria, conforme nós vamos ler juntos aqui, Atos capítulo 20, versículo 35. Atos capítulo 20, versículo 35, que diz assim: Em tudo eu lhes mostrarei que, trabalhando arduamente, assim, vocês devem ajudar os fracos e a ter em mente as palavras do Senhor Jesus, que disse: há mais felicidade em dar do que há em receber. Mas será que é mesmo sábio seguirmos essas palavras e sermos abnegados? Com certeza que sim. O apóstolo Paulo sabia por experiência própria que tal espírito resultaria em ricas recompensas e deu-lhe muita felicidade e enorme satisfação, conforme diz as suas palavras: há mais felicidade em dar do que em receber. Milhões de pessoas verificaram que mostrar esse tipo de espírito dá, desde já, muitas felicidades, e com certeza também dará no futuro próximo, quando Jeová recompensará àqueles que colocam os interesses de outros na frente dos seus. Está você decidido a ser abnegado? Sabemos que é uma qualidade que temos que cultivar, mas vimos que com certeza isso é possível se deixarmos que Jeová nos oriente a nossa vida. Ele certamente se lembrará do nosso trabalho abnegado e com certeza nos abençoará ricamente.